Fala, meu povo concurseiro! Aqui é o professor Regi Ribeiro. Vamos começar o nosso aulão gratuito, tá? Destravando o português da banca IBAN, foco total, tá? No concurso de Japeri. Lá no edital de vocês tem lá português comum a todos os cargos. Então a gente vai falar exatamente desse português que vai estar na prova praticamente todos vocês, menos da galera que vai fazer a prova específica de língua portuguesa, né? Se eu fosse fazer o concurso, a galera que é professor ou professora de português, não vai servir esse aulão gratuito, tá? Então, meu povo, o que eu vou fazer aqui na aulinha de hoje? A galera tá chegando, tá entrando, tá? Eu tô botando aqui todo mundo na turma, beleza? Então, se às vezes eu parar aqui um pouquinho, é porque eu tenho que vir aqui, né, para permitir a galera. Então, vamos lá. O que eu pretendo fazer aqui na aulinha de hoje? Eu vou falar para vocês quais são as matérias, né? Quais tópicos que vocês têm que, de uma certa forma, priorizar para esse edital aqui, tá? Tem uma coisa muito importante, né? Que é como você pode organizar o seu estudo de forma um pouco mais inteligente por edital de Japeri. E aí eu vou até depois falar, né, que eu vou montar um projeto, né, de fazer 7 aulas com vocês, né, por R$30, tá? Um projeto bem interessante. E a gente vai fazer toda uma revisão do edital, eu vou falar sobre isso hoje. E, galera, uma coisa também que vai para além do concurso de Japeri, tá? Como é que a gente consegue organizar e estudar português para concurso público? Então, vamos que vamos, tá? Tem mais gente chegando aqui, beleza? Vocês vão me dando a resposta, se o áudio tá ok, se tá tudo ok, tá bom? Então vamos lá, galera, porque eu tenho muita coisa para falar, tá? E a galera que tá chegando depois, o que eu vou fazer? Depois eu volto, tá bom? Não tem nenhum problema não, tá? Então vamos lá, galera. Então, vamos que a gente não pode perder tempo, tá? Vamos lá. Galerinha, preste atenção aqui, ó, no que o professor Regi vai falar para vocês. A primeira coisa, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, né, para você arrebentar nessa tua prova de português aí para Japeri. Você tem que estudar interpretação e compreensão de texto. Você tem que estudar interpretação e compreensão textual, galera. Não tem como. Vai ter isso na tua prova. Eu tenho certeza. Vai ter lá uma questão de interpretação de texto ou duas. E pode ser que tenha até 3 ou 4, tá? Vai ter um texto lá, você vai ter que ler, você vai ter que responder de 2 a 3 questões referentes à interpretação e compreensão desse texto. Ah, Regi, mas eu tenho muita dificuldade em interpretação e compreensão. Às vezes eu vou fazer a prova, eu leio o texto, na hora que eu até entendo o texto, mas na hora que eu vou responder, eu sempre erro. O que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar a minha interpretação e compreensão de texto para a prova de Japeri? Galera, simples, tá? E quando eu falo isso, não é para, né, tentar falar que você não tem que se aprofundar em questões de interpretação. Mas, para você, de fato, evoluir em interpretação e compreensão de texto, você tem que praticar. Então você tem que baixar a prova e faz. Diversas interpretações de texto. Não precisa necessariamente ser de outras bancas. Vai lá, tem vários sites aí gratuitos, tá? Você não precisa... Você pode até, inclusive, pegar lá próprio site da banca, tá? E aí, ó, começa a fazer questões de interpretação e compreensão textual. Beleza? Eu tenho certeza que vai aparecer e você tem que acertar. E aí, galerinha, pega essa dica que eu vou falar agora. Você consegue, de fato, ter um resultado na tua prova de português quando você acerta as questões. Perfeito? Você vai ter lá um edital gigantesco. O edital de Japeri, ele está organizado em 6 itens. Pode olhar, tá? Então, a sua prova vai ser dividida entre esses itens. Não vai ter 10 questões de crase e não vai ter nenhuma questão de morfologia. Não vai ter isso.
a sua prova vai ser bem distribuída e principalmente a banca IBAN, tá? Então você arrebenta, tá? Você arrebenta da prova de português para concurso estudando aquilo que de fato cai. Então, você já sabe que vai ter uma questão de interpretação. Então você tem que treinar a interpretação e compreensão de texto. Se você abrir qualquer página do Google, perfeito? Qualquer página do Google, vai estar lá intertextualidade, referência, contexto. Dá uma lidinha, é importante, tá? Agora, o que vai fazer diferença, né, vai ser você pegar as provas e tentar fazer as questões de interpretação, perfeito? Diferentemente do que eu vou falar agora, tá? O item 2 também vai estar na tua prova, beleza? Isso aí a banca IBAN gosta de cobrar, tá? Se você pegar as provas mais antigas, ela não tinha tanto essa tendência. De um tempo para cá, você tem encontrado um pouco mais isso aqui, ó, tá? Figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem, perfeito? E aí eu vou até organizar, eu meio que organizei dessa forma para você, né, meio que organizar também o seu estudo. Então, figuras de linguagem, galerinha. Inclusive, ela até coloca no edital quais figuras que ela vai cobrar. Perfeito? Ela já colocou ali no edital quais são as figuras que ela vai cobrar. Se ela já fez isso, se a banca já, ó, tem um monte de figura de linguagem, mas eu vou querer só essas, o que significa? Né? Significa que talvez possa ter uma preferência por essa questão, tá? Então pode ser que a metáfora, metonímia, eufemismo, tá? Aquelas que ela especificou no edital, tá bom? Show? E, galerinha, quando eu digo para vocês que tem que estudar figura de linguagem, tá? Não é para você estudar todas as figuras de linguagem, mas exatamente você estudar aquelas que a banca colocou no edital. Perfeito? Não adianta você tentar estudar o que não está lá no edital, galera, tá? E aí muita gente às vezes compra material, né? Material que o pessoal fica copia e cola, e aí, ó, né? Não fica atento ao edital, e aí vai estudar e vai perder tempo, que vai estudar coisa que não vai estar na tua prova. Beleza? Show? Então, o item 3, galerinha, tá? Que você tem que, de uma certa forma, priorizar, tá? E aí eu já vou começar a falar um pouco mais da parte gramatical, você tem que ter muita atenção com verbos e se dedicar a estudar verbos e conectores, ok? Conectores, perfeito? Isso aqui, galerinha, não é bobeira, a banca IBAN se amarra nisso. Não é só a IBAN que se amarra nisso não, tá? Praticamente todas as bancas cobram bastante verbos e conectores, mas a IBAN principalmente. E por quê? Né? Ah, porque gosta muito disso? Não, não é porque gosta muito disso. É porque, galera, preste atenção, isso é fundamental. Verbo é praticamente tudo na língua. Se você fosse matricular agora num curso de japonês, uma das coisas que você vai ter que mais estudar no teu cursinho de japonês vai ser verbo. Se você for se matricular em francês, você vai ter que estudar muito verbo. Por quê? Preste atenção, galerinha, só para você ter uma ideia, tá? Verbo você tem que estudar quando cai questões de verbo, né? Aí vamos lá. Coisas que você tem que ter muita atenção. Modo e o tempo verbal. Modo e tempo verbal, tá? E uma coisa que você também tem que estar bastante atento, que é a transitividade. Ok? Transitividade verbal. Tá? Você tem que saber se o verbo é intransitivo, transitivo direto, indireto. Perfeito? Não tem como você chegar na prova, né, lá de vou fazer a prova lá de API. Não sei transitividade verbal. Deu mole. Deu mole, tá?
Não tem como. E, meu amigo, minha amiga, se você não tem um bom domínio do estudo de conjunções, é para amanhã. É para amanhã, tá? E aí, galerinha, preste atenção nisso que o professor Egi está colocando aqui. Verbos e conectores, tá? De uma certa forma, eu sempre faço essa comparação, né? E eu acho que, de uma certa forma, ela é muito válida, tá? Classes gramaticais, galera, eu vou botar aqui, ó, essa 3, claro que você tem que ter uma atenção maior a verbos e a conjunções conectivos, né, no caso dos conectores, mas esse 3 aqui, ó, esse 4, né, não é o 3, não é o 4, tá? Esse 4 aqui, ó, são as classes gramaticais. São as classes gramaticais. Ok? É impossível, galera. Ó, tô falando sério. É impossível você conseguir evoluir, tá? Fazer qualquer boa prova de concurso, né, de português, sem você ter um bom domínio de classes gramaticais, tá? Imagine na matemática, né, somar, diminuir, multiplicar e dividir, as 4 operações. É a mesma coisa as classes gramaticais, tá? Você vai, porque tudo vai exigir a compreensão das classes gramaticais. O que é um adjetivo, o que é um advérbio, né? O que é um substantivo, o que é uma conjunção. É a mesma coisa que você tentar fazer função do primeiro grau, função do segundo grau, sem saber multiplicar ou dividir. Não tem como, tá? É o básico. E por que eu digo isso? Até por uma questão de linguagem, galera, tá? Imagina o seguinte, né? Você vai fazer... Ah, professor, vou estudar crase. Crase sempre cai na prova de concurso. Professor, é a 3ª vez que eu faço prova de português para concurso e sempre cai crase. Não tenho dúvida, crase sempre aparece em qualquer prova de português. Agora, para você aprender crase, você precisa saber o que é um artigo, o que é uma preposição. Não tem como. É como se fosse uma escadinha, galera. Tá? Uma escadinha bonita, né? Não é essa escadinha assim, não. Uma escadinha bonitinha assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Você já deve, ó. Se não seguiu, segue logo o professor, hein? @TV Língua Portuguesa. Vamos lá, tá? Imagina uma escadinha, galerinha. Ó. Existem conhecimentos na gramática que você só vai, de fato, realmente entender, né? Você só vai entender crase se você tiver um bom domínio do que é artigo e preposição. Não tem como. Não tem como. Não tem. Não tem. Inclusive, galerinha, quando você vai fazer as questões de crase no concurso, tá? Geralmente, a pegadinha, a casca de banana, a dificuldade vai ser em saber se uma determinada palavra pede preposição, se aquele A vai ser artigo ou não, ok? Então, a pessoa, eu vou estudar crase. Estuda crase. Só que para entender crase, existe um conhecimento aqui, ó, basilar, tá? Que muitas vezes, se você não tiver, você não consegue acertar essa questão. E aí, muita gente, às vezes, pô, professor, né? Eu foquei mais em matemática, foquei em legislação e não me dei bem em prova, não fui bem em português. Por quê? A pessoa acha que muitas vezes a prova é só interpretação e compreensão de texto. Quando chega às questões de gramática, né, a pessoa não consegue ter um bom resultado, tá? Então, muitas vezes, para você ter um desempenho e acertar as questões que são consideradas difíceis numa prova de português, você tem que ter esse domínio primeiro, tá? Professor Egi, mas eu não sei nada disso, eu vou demorar muito tempo então para estudar. Não vai demorar muito tempo para estudar, tá? Agora, é o que eu sempre falo, se você não estudar de forma inteligente, não estudar, galera, de uma forma organizada, você estuda, lê, faz exercício, daqui a 2 semanas, você não aprende nada, aí depois vai fazer a questão, não acerta. Então, o conhecimento não pode ser um saco furado,
Aprendeu crase, daqui a 2 semanas você não lembra de nada. Não adianta, tá? Então, para você, de fato, consolidar um conhecimento, principalmente em gramática, você tem que começar do início, né? Parece uma contradição, mas não é, tá bom? Então a gente, hoje eu vou estudar, né? Hoje eu vou estudar vírgula, vírgula sempre cai. Meu amigo, minha amiga, se você não tiver um domínio, né, de sintaxe, de oração subordinada e coordenada, você não consegue acertar as questões de vírgula na prova, tá bom? E aí, quais são as questões que geralmente caem? Essas questões aqui, ó, mais complexas, tá bom? Mas você vai ter que começar por aqui, tá? Perfeito? Beleza? Então vamos lá, galerinha. Compreendeu que classe gramatical é a base para você compreender, para você acertar as questões? Então, isso aqui, ó, é uma prioridade, tá? Prioridade, galera. Geralmente eu sempre falo assim, ó, essas matérias que eu falei anteriormente, interpretação e compreensão de texto, figuras de linguagem, você consegue até estudar de forma isolada, tá? Você até consegue estudar de forma isolada. Não é o adequado, né? Mas você até tenta, você até consegue, tá? Agora, outras não vai ter como, perfeito? Então, galera, pode focar nisso aqui. Então, galerinha, vamos continuar, tá? Vamos continuar. E aí, ó, no finalzinho, eu vou conversar com vocês, tá? Tem uma galera ali, ó, falando comigo ali, mandando mensagem, fazendo pergunta. Então, vamos lá. Meu povo, isso aqui também é muito importante, tá? Essa aqui, ó, minha amiga, a 5, tá? Isso aqui, o edital colocou, inclusive, um pouco em destaque. Então, de uma certa forma, eu acredito que vá, né, apresentar alguma questão em relação a isso, que é funções de linguagem, tá? Funções da linguagem. Funções da linguagem. Ok? Galerinha, funções da linguagem, tá? Inclusive, eu acredito, se eu não me engano, é o último item do edital, né? Então, ele deu destaque a isso aqui, eu tenho certeza que vai aparecer, tá? Eu tenho certeza que vai aparecer, não tenho dúvida, tá? Então, assim, porque geralmente essa matéria aqui, ela vem brincada, né? Vem junto com outras. Então, ele deu um destaque a isso aqui, então pode ser que isso apareça, né, como uma questão, enfim, tá? Então, acredito que isso aqui vai ser cobrado. E aí, ó, as funções da linguagem, tá? Você também consegue estudar um pouco apartado, né, da gramática, tá? Galera, quando eu falo isso, não significa que você não tem que estudar gramática, não. Pelo amor de Deus, hein? Tá? Você tem que estudar, falei que é prioridade, tá? Agora, é o que eu tô falando. Esses itens aqui que eu tô colocando, tá? São os itens que você tem que ter um norte, que você tem que colocar na tua revisão. O que seria você colocar esses itens na tua revisão? Você tem que ter um caderninho, tá? Isso não é só para português não, galera. Para todas as matérias do concurso. Você tem que ter um caderninho aonde você vai colocar tudo aquilo que você estudou e aprendeu naquele caderno. Você vai fazer uma síntese. Estudou, né, funções da linguagem, aprendeu, vai colocar nessa revisão exemplos, tá? Algo muito mais sintético, perfeito? Menor, onde você vai bater o olho e vai lembrar da matéria, tá? E aí, o que é você revisar a matéria? Você não vai estudar função da linguagem, hoje eu vou rever funções da linguagem. Aí você não precisa pegar tudo, estudar tudo de novo. Não. Você vai na sua revisão e você vai relembrar o que você aprendeu. E aí, ó, galera, aposte no poder da revisão. Quanto mais vezes você rever, mais vezes você tem condições de lembrar e fixar esse conhecimento na tua memória. Tá bom, galera? Então, ó, vamos que vamos. Além dessas funções da linguagem do item 5, tá? Isso aqui também é determinante para a gente, né? Eu até falei
Até dei um exemplo disso aqui, tá? Claro que isso aqui também está junto de conjunções. Mas, galera, isso aqui, ó, vai estar na tua prova também. Valor semântico, tá? O valor semântico das conjunções. Valor semântico das conjunções e das preposições. Perfeito? Vai estar. Isso aqui vai estar na tua prova. Tá? Isso aqui vai estar na tua prova. Perfeito? Isso aqui é algo que tem sido cobrado em todas as bancas. A IBAN não é diferente. E por que é cobrado? Porque isso aqui é determinante na língua portuguesa, tá? Então, assim, a conjunção e a preposição, ela tem a função de fazer um papel de ligação, então a conjunção e a preposição vão ligar termos, né, palavras, parágrafos, enfim. E quando elas fazem essas ligações, elas criam uma ideia, unindo parágrafos e essas frases. Então, né, você vai encontrar uma questão muito comum, a questão mais comum hoje em concurso público é sobre o valor semântico das conjunções. Então, como é que é essas questões de valor semântico na prova? Você vai ter, deixa eu apagar aqui, ó. Você vai ter, né? Você vai ter uma frase, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? João gosta de pão. Bem simples, galera, tá? João gosta de pão, vírgula, mas só tinha biscoito. Ok? Aí você tem essa conjunção aqui, mais, tá? Você tem a conjunção mais. E, galerinha, isso aí, ó, é certo de aparecer na tua prova. Você vai ter uma questão em que eles vão perguntar se essa frase vai manter o sentido ou não caso troque uma conjunção. Você vai ter essa frase, aí vão trocar aqui, ó. Peguei o mais. Aí eu vou trocar pelo por quê? Porque é meio óbvio, né? Mas só para ficar bem óbvio mesmo. João gosta de pão. Porque só tinha biscoito? Não, ficou esquisito. Você alterou o sentido da frase. Então, uma das coisas que é recorrente é a reescritura textual. O que é reescritura textual? É você ter uma frase, tá? E aí eles vão pegar uma outra frase, né? Mudando ou a pontuação ou alterando alguma conjunção, perguntando se vai manter o sentido ou não, tá? E aí você tem que ficar muito atento pelo seguinte: toda vez que você tiver, né, conjunções ou preposições que representam o mesmo valor semântico, a frase vai manter o sentido, perfeito? Se você tiver uma conjunção, tá, e ela for trocada por uma outra, com outro valor semântico, a frase vai mudar o sentido, tá? E aí, ó, isso é questãozinha recorrente na banca IBAN, tá? Então, ó, pode esperar essa questãozinha aqui na tua prova, tá? Se pode ser que não apareça, tá? Mas é bem recorrente, tá bom? Não for ficar aqui brincando de profeta, não. Mas, como eu falei, a gente tem que estudar de uma maneira inteligente e focar naquilo que é mais caindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Tem uma galera até que tava com dificuldade para entrar, mas conseguiu entrar aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui, ó. Deixa eu pegar meu apagador e vamos lá. Meu povo, essas matérias, tá? Essas matérias, como eu sempre digo, né? Quando você pega lá o edital para Japeri,
você vai ter 6 itens, perfeito? 6 itens, ok? Tem 6 itens lá. E aí, uma coisa que eu acho que é muito interessante é o seguinte: ah, professor, cada item é uma matéria? Não, não é cada item é uma matéria, pelo contrário. Cada item é uma área praticamente da gramática, perfeito? Tá? Então, uma das coisas que é muito importante e que eu, de uma certa forma, apresentei aqui para vocês é o seguinte: classes gramaticais. Você tem várias classes, interjeição, você tem numeral, ok? Por exemplo, você tem que ter muito mais foco em aprender verbo, você tem que ter muito mais energia em aprender verbo e conjunções do que interjeição, tá? Cai muito pouco questões de interjeição, principalmente na banca e banco, tá? Então, você tem que estudar, daquilo que tem no edital, o que geralmente vem apresentando questões, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui, até esses itens, perfeito? Tranquilo? Como você pode organizar o seu estudo, galerinha, para a banca e banco, tá? E aí, vou dar a notícia boa, tá? Eu montei um projeto de português específico para Japeri, tá? E como é que ele vai funcionar? De uma maneira muito simples, tá? Cada aula, a gente vai ter aula toda quarta-feira, 8 horas, tá? No mesmo horário que a gente está tendo aqui. E aí o que vai acontecer? Quando a gente tiver uma aula, vai ser um item do nosso curso, tá? Então são 6 itens, vão ter 6 aulas, uma para cada matéria do edital, e a gente vai ter mais uma aula, que é a revisão final total do nosso curso, tá? E todas essas aulas, galerinha, as 7 aulas que a gente vai ter, custa apenas, tá? R$ 29,90. Beleza? Tá? R$ 29,90 na plataforma da Hotmart, tá? Então, galerinha, podem ficar tranquilos. Vocês podem pagar no Pix, podem parcelar, tá? Eu vou estar sempre mostrando para vocês as principais questões. Também vou mandar uma folhinha para vocês com questões, daquilo que a gente estiver trabalhando. Então, por exemplo, a gente vai começar no item 1, tá? Que é a interpretação, compreensão textual. Então, vocês vão ter lá um materialzinho, só de interpretação e compreensão do item 1. Aí, na segunda aula, na próxima quarta-feira, o item 2, a gente vai ter aula só daquele conteúdo lá do item 1, do item 2. Aí vai ter as questões, tá? Vai ter também todo o material, tá bom? E aí, a gente vai parar o nosso curso na última quarta-feira, tá bom? Antes da prova. Se eu não me engano, no dia 25, tá? A gente vai começar no dia 13 de setembro, ó, data do meu aniversário, tá? Então, galerinha, inclusive, ó, é o presente, é meu aniversário e vocês vão ganhar presente, tá bom? Ó, 7 aulas, galerinha, só por R$ 29,90, beleza? Então, meu povo, é isso, vamos que vamos. Deixa eu só responder aqui algumas perguntas que a galera fez, tá? Tem uma galerinha aqui falando que não estava conseguindo ouvir direito. Uma galerinha também aqui, ó, falando, tá? Tem gente, tá, eu quero, ó, quem quiser participar, tá, do curso, só me chamar no privado, hein? Tá? Vamos lá. Galerinha, ó, tem mais gente aqui falando. Tá, não entendi. Tá, deixa eu responder aqui, peraí. Então, vamos lá, não entendi a questão do valor semântico. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Galerinha, o que é o valor semântico aqui das conjunções, Deixa eu pegar minha canetinha preta aqui, vamos lá. Valor semântico das conjunções, tá? Valor semântico. Ok? É porque para eu poder explicar isso aqui é quase uma aula, tá? A gente vai ter aula disso aí lá no curso, tá bom? Vamos lá. Presta atenção. Quando eu digo assim, ó, mas, porém, todavia, ok? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto,
essa palavrinha e essa palavrinha tem o mesmo significado da ideia de adversidade. Tá? Adversidade. Então a gente chama ela de adversativa, tá? Uma ideia de oposição, de contraste, tá? De enfrentamento. Perfeito? Então, eu vou ter sempre essa ideia. Vamos lá. Quer ver? Presta atenção aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? João ama a Maria. João ama Maria. Pronto. João ama Maria. Vírgula. Mas ela gosta do Pedro. Pronto. Lembrou até daquele poema do Drummond, né? João que amava Maria, que amava Pedro, que amava não sei quem, que amava não sei quem, que no final ninguém amava ninguém. Bom, vamos lá. João ama Maria. Show de bola. Mas ela gosta do Pedro. Se eu pegar esse mais, trocar pelo porém, fica igual? Fica. Se eu pegar pelo todavia, fica. Tá? E aí você, todas as adversativas, vou botar aqui a adversidade, né, da ideia de adversidade, adversativas. Todas as adversativas têm o mesmo valor semântico. E aí, tá? Foi até boa a sua pergunta pelo seguinte: como é que se estuda o valor semântico das conjunções, tá? Principalmente, né, para essa prova, de maneira rápida. Galera, claro, você tem que entender. Dá uma lidinha, entende o que é a conjunção, que ela vai ligar orações. Na hora que ela vai ligar essas orações, ela vai atribuir um sentido, ó. Perceba que isso aqui é uma frase. Ela gosta do Pedro, é uma frase. João ama Maria, é outra frase, tá? Então você vai unir as frases através de uma conjunção, tá? E essa conjunção vai ter um sentido. Perfeito? Como é que você, de uma certa forma, precisa estudar esse conteúdo para acertar as questões? Você tem que meio que decorar os valores semânticos, tá? Você tem que decorar os valores semânticos. Até porque, galera, a gente usa no nosso dia a dia, tá? A gente usa o porém, o todavia, o mais. Então a gente reconhece, nós conhecemos, né, o valor semântico dessas conjunções, tá? E aí as provas trabalham exatamente dessa forma. Ela vai pegar uma conjunção de outro valor semântico, vai colocar, vai perguntar se vai manter o sentido, ou vai pegar ou uma que a gente quase não conhece, tá? Vai perguntar se tem o mesmo sentido, perfeito? Tranquilo? Então, ó, tem tabelinha, você encontra isso aí, ó, na internet, ó, direto. Você pega a tabelinha, pega exercício, ó, e cai para dentro, tá bom? Não fica dando mole não, tá? Porque isso vai aparecer, eu tenho certeza que, ó, quem está estudando vai acertar essa questão, porque é fácil, não tem muita dificuldade, tá bom? É só reconhecer o valor semântico e ver se é igual e se não é. Perfeito? Então, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ó. Tá? E aí, galerinha, qual era a minha ideia, né? Qual era a minha ideia do aulão de hoje, tá? Eu não entrei aqui em nenhum conteúdo, obviamente, até porque eu tinha que passar, né, explicar um pouquinho o edital, e quando o edital, galera, tem ali, ó, poucos itens e ele é muito abrangente, como esse edital de Japeri, classes gramaticais, né? Galera, classes gramaticais você tem que saber por onde começar. Então, a minha preocupação e o conteúdo aqui do aulão de hoje foi exatamente esse, né? É destravar. O que é a ideia de destravar? É você saber por onde começar, de que forma começar, tá? E quais são as prioridades que você tem que fazer, beleza? Uma outra coisa também que a galera me perguntou antes de eu começar o aulão é como é que eu faço a prova, de que maneira eu posso fazer a prova, tá? Galerinha, isso é um conselho que o professor Regi dá para todo mundo. Quando você vai, eu pelo menos penso assim, tá? E eu sempre passo isso para os meus alunos também. Se você tem facilidade em português, comece com português, beleza? Comece com português, eu não tenho dúvida, tá? Vai lá, começa com português, tranquilo, tá? Por quê?
porque você vai fazer a prova mais fresquinho, mais com a cabeça mais fresquinha, tá? Você vai pegar, tem mais condições de pegar um duplo sentido, ou você vai pegar com mais facilidade a ideia do texto, tá bom? Agora, se você tem mais facilidade em legislação, pô, professor, arrebento de legislação, decorei tudo, vou chegar na prova e vou acertar tudo, tá tudo decorado. Vai lá, faz a prova de legislação em 10 minutos, 15 minutos e gasta todo o resto para fazer português. Eu sempre dou essa dica. Comece, tá, por aquilo que você tem mais facilidade. Perfeito? Agora, se você é uma questão de mais equilíbrio, né, ou tem dificuldade em tudo, ou tem facilidade em tudo, tá? Se não faz muita diferença para você isso, aí eu dou essa dica. Comece por português, tá? No geral, tá? Eu sempre peço para a galera começar com português, não é porque é minha matéria, não. Mas por uma coisa que para mim faz sentido. Quando você vai fazer uma prova, né, você vai ter questões de interpretação. Claro que você vai ter questões de gramática. A tua prova, né, vai ser inclusive dividida muito provavelmente desta forma, tá? Você, por exemplo, você vai ter lá 30 questões, 30% em geral, questões de interpretação, tá? Você vai ter lá mais ou menos ali uns 40%, tá? Com questões, quando eu digo de gramática, aquela gramática ali, ó, crase ali, tal oração, beleza? Né? Você vai ter ali mais 4% de questões de gramática, tá? E a diferença que você vai ter ali, né? Vai ser muitas vezes, você vai ter também ali, ó, questões de função textual, tá? Figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem. Você também vai ter questões de tipologia textual, tá? Cada vez está caindo mais. E na IBAN, tá? Você cobra isso. E aí quando eu digo 40% aqui de gramática, tá? Muitas vezes, inclusive, tá? A questão de gramática que vai cair pode também ter uma relação com interpretação e compreensão de texto, tá bom? Às vezes eu encontro provas, você vai ter 10 questões, né? Aí 8 tem um vínculo com o texto, tá? Vai perguntar o sentido de uma palavra, ou vai perguntar qual é a figura de linguagem que poderia ser qual é a figura de linguagem que está envolvida, ou qual é o duplo sentido, questões de sinônimo também, antônimo, aparece muito. Então, você vai ter uma prova meio que distribuída a partir meio que dessa forma, tá? E aí, galerinha, como eu estava falando, na minha opinião, é muito importante que você, tá, faça o seguinte: se você, né, tem facilidade, não tem tanta facilidade com língua portuguesa, se você começar com português, tá, algumas questões, por exemplo, interpretação e compreensão de texto, não exige tanto conhecimento prévio do candidato, da candidata. Então, uma pessoa que está mais atenta, que está com a cabeça fresquinha, tem mais chance de acertar, tá? Essas questões aqui, né? Claro, você tem que ter um conhecimento mais profundo, mas também, tá? Então, galerinha, é isso, tá? De uma certa forma, a prova vai estar organizada, né? Pode ser, né, varia uma questão, às vezes pode ter mais de interpretação, pode ter um pouquinho mais de gramática, mas no geral as provas da IBAN cobram dessa forma, tá? Então, façam, né, quem tem mais facilidade com língua portuguesa, tá? Começa com língua portuguesa. Show? Então vamos lá, tem mais gente aqui, ó, perguntando, uma galera falando aqui. Vamos lá. Então vamos que vamos. Galerinha, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Show? Então vamos lá, vou encerrar a live, vou encerrar aqui o aulão, hein? Vou encerrar o aulão, hein, galera? Show, tô olhando aqui para mim. Tá. Então vamos lá, tem mais gente aqui, ó, deixa eu... Vamos lá. Então é isso, galerinha. Tem uma galera que tá entrando agora. Então acabou a aulinha, hein? Tá? Então,
Então, meu povo, é isso, galerinha, tá? E para finalizar, vou fechar aqui o aulão, tá? Quem quiser participar do nosso intensivo, é só falar comigo, hein? Beleza? Vou estar, mando o link de compra para vocês, vou estar online aqui, tá? Até umas 10 horas, tá bom? E aí, galerinha, é só falar comigo que eu mando o link de compra para vocês, tá? E vou mandar no grupo também, tá bom? Então, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, tá? Espero que, né, quem puder fazer o curso, ótimo. Quem não puder, não tem problema, tá? Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Não deixe de seguir o professor, apaguei aqui o endereço. Não deixe de seguir o professor, tá? TV Língua Portuguesa, tá bom? Tanto o YouTube quanto o nosso Instagram. E é isso, galerinha. A gente vai se esbarrando por aí e eu encontro você, tá? No dia 13 de setembro, lá no nosso aulão, quem for fazer. Então, vamos que vamos e até a próxima aula gratuita, galera. Tchau, tchau. Vamos que vamos.